Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente a sua vida, as nossas vidas. Nós somos gratos a Deus por estar aqui mais uma vez com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Que Deus venha abençoar grandemente a todos que nos assistem e nos ouvem, né? Isso para nós é motivo de alegria, né? Você nos acompanhar nas redes sociais e também através do rádio e da TV, né? E não para mérito nosso ou de alguma forma a gente ser conhecido, mas o nome do Senhor seja conhecido. O importante é que Ele cresça e que nós diminua, né? E isso de verdade, né? E com Deus não adianta hipocrisia, não adianta a gente falar assim e ser só da boca para fora. Não, estamos falando de verdade. Estamos aqui para que você venha conhecer o Senhor Jesus, né? E nós também, nós estamos aqui, a gente vai estudar junto a escola bíblica, né? Então todos nós estamos aqui, eu, Arisneide, o Márcio Cleito, a Eliane, nós vamos aprender com isso aqui, com essa, né? Lição, Não é porque nós que estamos aqui, que vamos discorrer a lição, que não vamos aprender, é claro. A gente, toda lição a gente aprende, né? Todo culto a gente aprende, todo culto a gente cultua ao Senhor, dá glória a Deus. Então, é um prazer grande ter você como nossos telespectadores, ouvintes, internauta, né? Que nos acompanham. É isso aí, que Deus venha abençoar grandemente, abrindo a nossa mente para compreender a necessidade que temos de obedecer ao Senhor, de aprender quem é Deus. É no sentido de saber o que Deus quer de nós, o que eu devo fazer para mim entrar no reino do céu, né? Fazer parte, é isso aí. Então todos nós temos a mesma necessidade e o mesmo dever, né? Esses dias eu tenho falado que a gente que aceita Jesus como Salvador precisa aceitar tudo que vem dele, tudo que ele diz. É o sim e o não, né? Exatamente. Porque sempre as pessoas querem sim, mas muitas vezes vem um não e é preciso receber da mesma forma, né? Então é assim. Então nós estamos aqui estudando o segundo trimestre de 2024. Hoje é a lição de número 9, né? Mas aqui o nosso tema geral é a carreira que nos está proposta, né? Esse é o tema principal, o subtema aqui, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Então esse é o tema no geral das 13 lições, né? Sim. E hoje é a lição de número 9, né? 2 de junho de 2024. Aí o assunto da lição, resistindo à tentação no caminho. Então, é uma caminhada que nós estamos fazendo até chegar o dia da morte, ou o dia que Jesus vir buscar a igreja, né? Porque se nós estiver vivo nesse dia, a gente vai ser transformado e arrebatado. Mas se tiver morrido, morrer com Cristo, nessa caminhada, resistindo a essas tentações, para não cair na arapuca, né, na cilada do inimigo e perder. Se perder na caminhada, pegar o caminho errado. Errar o alvo, a palavra certa significa pecado, é errar o alvo. Né? Significa que você errou o caminho, né? É isso aí. Então, aí, texto áureo, o texto principal da lição. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Né? Então é isso aí. A verdade prática, no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Né? Em vez da gente ceder, a gente resistir isso e triunfar no sentido de vencer, pular esse obstáculo, né? E não ceder. Então é isso aí,
nós vamos discorrer isso aqui, já passo aqui para a Arisneide para ela já fazer aí a introdução, né? Graças a Deus. É sempre maravilhoso estarmos juntos para aprendermos a palavra de Deus, pois são temas relevantes, pois todas essas realidades fazem parte do nosso dia a dia. Nós vamos discorrer nessa lição, vamos aprender que nosso Jesus, nosso Mestre, ele passou também pelas fases da tentação e conosco não é diferente. Na verdade, a tentação já vem desde o início, nós fomos afetados diretamente, é por isso que nós temos uma natureza adâmica, a natureza que foi afetada pelo pecado dos nossos pais, né? Adão e Eva. E é por isso que esta lição vem nos ensinar de como nos livrar da tentação, de como caminhar sem ceder, né, a essas sugestões, a essas provocações do nosso adversário. Que nós temos um adversário é certo, que nós teremos tentações é certo. Então a lição vai nos ensinar como vencer isso, como superar isso, da mesma forma que Jesus venceu todas as tentações. Jesus era diferente dos humanos porque ele não tinha pecado. Nós já estamos na desvantagem, porque temos uma natureza pecaminosa que é atraída exatamente por esse pecado. Então nós temos as tentações que Jesus encarava, enfrentava, elas eram todas externas, né? Era o que vinha externo. Então nós temos ainda uma batalha interior, que é as nossas lutas internas, como nós já estudamos em lições passadas, que isso aí é uma batalha diária, né? Contra o nosso próprio ego, contra o nosso próprio homem, natureza pecaminosa. Mas a palavra nos ensina a sermos resistentes, a fugir dessas tentações, dessa aparência do mal, e usar a nosso favor a palavra de Deus, que foi o que Jesus usou, a oração, a vigilância, e assim nós diariamente vamos vencer. É muito bom. Na lição de número 5, né, que a gente estudou a respeito dos 3 inimigos. Sim. Né, que os nossos inimigos, né? Interno e externo, né? Na verdade, o homem mesmo, né? O diabo em primeiro lugar, depois vem o homem mesmo e vem o mundo, né? Sim. Então são esses 3. Eu mesmo sou inimigo, porque se eu ceder isso, por que o crente ele vence essas tentações? É porque ele conhece o Senhor, ele vai saber o que é justiça de Deus. E vai entender os erros, que se ele cai numa justiça que leva a um juízo. Então ele sabe que isso é verdadeiro e não vai deixar de acontecer. De alguma forma Deus não vai se esquecer disso, ou de alguma forma você vai escapar. Então você tem uma certeza, a confiança, eu acabei de falar que quando a gente aceita Jesus, aceita o sim e o não. Então assim como você é justificado, na santidade, a receber aí a justificação do Senhor e ser salvo, também é condenado do mesmo jeito. Então, Deus ele não é só no sentido de salvação, no sentido de condenação também. Porque se não existisse o lado errado, o lado da morte eterna, do distanciamento, desligamento de Deus, não existia palavra para religar. Então, porque, como eu sempre falo uma palavra que Paulo fala aos Romanos, pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus. Ou seja, eu sirvo a Deus, eu estou com Deus, eu obedeço a Deus pelo entendimento. Eu entendo que eu preciso, é um dever meu. Aí, por isso eu faço, não que seja bom, que eu sou inimigo de mim mesmo, que eu não, a carne, o próprio apóstolo Paulo fala também em Romanos 8, ali, 6, 7, por ali, ele diz que a carne não pode obedecer a Deus, não pode obedecer. Então não tem nada a ver com Deus, quer dizer,
Mas pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ou seja, a minha carne é totalmente a favor do pecado. Ela deseja pecar. Mas como eu busco em Deus, na sua palavra, no seu decreto, na sua aliança, nos seus mandamentos, um entendimento, uma maneira, uma exigência de como eu posso obter a salvação. Então, por esse entendimento, eu sirvo a lei de Deus. Ou seja, eu não permito a carne fazer aquilo que é errado, me conduzir para o erro. E eu vou resistindo essas tentações, que ela é a favor. Ela quer, para ela é bom, mas que leva nós à morte, não é assim? Exatamente. Então, agora aí Deus, ele substitui, irmão. Às vezes você pode, quem está nos assistindo, não conhece Deus, não está entendendo essa linguagem direita aqui. Assim, parece que você abandonando o pecado, que é aquilo que é bom. Estamos falando de pecado bom, não é o pecado de furar os outros, matar os outros, de roubar os outros. Não, nós estamos falando do pecado, um exemplo, prostituição. Fazer sexo aí com quem quiser, de alguma forma assim, é um investimento. Vícios, né, que até vai falar aí, vícios da carne, né? Então, tem vícios bons que você acha bom fazer. Poxa, eu gosto de fazer isso aí, jogar baralho, jogar dominó, fazer não sei o que, beber cachaça, né? Quer dizer, e parece isso aí ser bom, mas Deus, ele substitui isso, é isso que eu quero falar aqui, para as pessoas se animar, no sentido de querer deixar isso aí, trocar pela obediência a Deus, né? Porque isso vai ser substituído por um prazer real, original, um prazer eterno, uma alegria completa, não é uma alegria momentânea que te traz depois uma tristeza, não, uma alegria que não traz arrependimento. Exatamente. Então, isso aí eu quero só dizer assim, para as pessoas não ficarem, às vezes, a pessoa diz, poxa, eu vou aceitar Jesus, não vou poder fazer mais isso, nem aquilo, mas você vai fazer coisa melhor que vai ser prazeroso. Por que nós estamos aqui? Eu, Arinelli, Márcio Cleito, nós estamos num programa desse aqui, com certeza traz um prazer, porque aqui nós não estamos fazendo comercial ganhando dinheiro, estamos fazendo nada no sentido de beneficiar a carne. Pelo contrário, largamos o nosso serviço, que nós temos o que fazer, e estamos aqui gravando esse programa aqui, porque é prazeroso, é o lado espiritual. Até falei agora há pouco aqui por menino, deixa eu virar a chave reversora aqui, que eu estou, por enquanto, só na terra aqui, agora eu vou virar para o céu. Ou seja, eu vou buscar sair da carne para o lado espiritual, né? Trabalhar esse lado espiritual meu. Então é isso que eu quero deixar assim bem. Isso na realidade são escolhas, né? E nós devemos sempre optar por aquilo que vai além desses resultados momentâneos, porque o que nós investimos no reino de Deus, o que nós investimos para o nosso crescimento espiritual, ele não vai ser consumido aqui. Exatamente. Ele vai durar eternamente. Isso aqui, esse trabalho, são sementes que nós estamos lançando no reino de Deus, investindo tempo, energia, nos dedicamos a isso, porque estamos cientes de que fizemos a melhor decisão de aceitar a fé em Cristo Jesus, e aqui se propaga o Evangelho, aqui se compartilha, obedecendo ao que Jesus nos ensinou. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o melhor produto para se apresentar para o pecador, o Evangelho que liberta o pecador e dá garantia de vida eterna, né? Se nós morrêssemos hoje, nós teríamos total garantia de que a nossa passagem desta terra seria direto, um passaporte direto para o céu, porque confessamos a Jesus como Salvador e Ele nos garante isso. Gratificante. Aí você vê que aqui vai falar nessa lição a respeito, para nós nos exemplar, ter exemplos do Senhor Jesus, né? Que Ele resistiu a essas tentações,
ali logo no começo do seu ministério ali, que o diabo se apresentou a ele trazendo soluções boas para ele sair daquela fome que ele estava com fome na hora, apresentou a maneira dele transformar a pedra em pão, e Jesus foi resistindo isso, porque Jesus estava cheio do Espírito, ainda como homem mesmo que ele estava ali, mas ele estava cheio do Espírito, né? Então ele rejeitou isso aí, rejeitou tentar Deus. O que é tentar Deus? Qualquer coisa que você exige de Deus, uma coisa que não está sendo oferecida, né? Ou assim, a palavra de Deus garante uma coisa, mas para uma situação. Como um exemplo, o que Jesus fez, resistiu ali, que ele não pulou da pilastra da igreja lá. É porque ele não escorregou. Não, se ele cai de lá, é uma coisa, Deus dá o livramento, mas se ele pular, ele está se matando, né? É problema de quem pulou, para que pular? Aí, assim, é como diz, ide, todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê é condenado, e esses sinais seguirão os que crerem. Aí lá está dizendo, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Mas se tu beber, por que quer? Eu até vi um dia desse nas redes sociais, um homem pregando o evangelho com a cobra na mão, uma cobra venenosa lá, a cobra mordeu na orelha dele e foi para o hospital. O negócio foi feio a coisa. Começou a vomitar, não tem condição mesmo. Porque Deus mandou tu andar brincando com as coisas. Não é para brincadeira. Agora, se alguém, é o caso lá de Eliseu, né, botaram veneno na panela sem querer até, mas tinha veneno, aí Deus deu livramento, porque... Então isso é tentar Deus, você querer testar Deus. Será que ele vai me livrar mesmo? Vou mostrar como mágica? Não. Então, rejeitou os reinos da terra. Quem é que não quer dinheiro? Quem é esse mentiroso que vai dizer aqui que não gosta de dinheiro, né? de bens material? Todo mundo quer. Agora, quando vem a oferta da parte maligna, fica com a orientação de Deus mesmo. Porque Deus, eu tenho dito esses dias, né? Deus vai te dar o que você precisa, não o que você quer. Agora, o inimigo, ele está querendo te dar o que você precisa. Ou seja, o que você quer, o que você tem vontade, não está nem aí com as consequências, né? Ele quer te empurrar no buraco negro aí, ele quer te arrebentar mesmo. Quer dizer, aquilo que você deseja, ele quer dar, mas para depois tirar até a tua vida eterna, né? Você vai perder com isso aí. Então Jesus não, ele preserva a tua alma, ele vai cuidando de você, né? Não te colocando em risco, nada, preservando. Então é isso aí que é a tentação, é essa questão de o inimigo se apresentar para te dar o que você deseja. Momentaneamente, que depois ele vai tirar até o que você precisa, ele vai tirar. Né? Porque você cedeu, ele te amarrou, te algemou, você se torna um servo dele, e assim depois ele vai te açoitar. Porque ele vem matar, roubar, destruir. Mas Jesus te preserva, não vou te dar isso aqui, porque isso aqui faz mal para ti. Mas tu precisa disso aqui, eu vou te dar isso aqui, que você precisa. Agora não é o que tu quer. É assim? É igual um meninozinho, que é uma coisa que não pode, você não pode dar para ele. Porque ele vai se matar com aquilo lá. Então você vai dar aquilo que ele necessita, que vai preservar a vida dele, né? Então, assim, para a gente ter uma ideia do que é tentação. O inimigo, ele vem te tentando, que parece que é para você só pecar mesmo assim, mas às vezes ele te dá... Tem até uma história aí que o pessoal conta, pode não ser verdade. É claro que não é verdade, é só uma metáfora, uma comparação ou uma parábola, né? Aí que diz que o diabo cortou o cabeça de um jumento, né? Aí o jumento saiu, entrou na roça do vizinho, o vizinho foi lá, começou a brigar com o dono do jumento, aí o dono do jumento matou o vizinho, aí virou um rolo, aí saiu se matando. No final, aí disseram, o diabo tentou, aí ele disse, não fiz nada não, só cortei a corda do jumento, não fiz, o que foi que eu fiz? Então é só isso aí, ele te dá a razão para desgraça, entendeu? Né? Então é uma coisinha, às vezes ele te tenta nesse sentido, você cai num laço, é só uma astuta, uma cilada. É só uma... Aí o resto é você que faz já.
Você entrou no caminho errado. Aí tudo vai errado depois dali. Então, assim, tem que ter esse cuidado. É por isso que aqui é a vigilância, né? Vigilância e oração, né? Aí, na verdade, o espírito está pronto. A parte espiritual, a parte que é nutrida em Deus, está sempre apta para as coisas do céu. O problema é que você O problema não é deixa. que nós temos uma natureza pecaminosa que é atraída pelo pecado, né? Como o apóstolo João mesmo fala lá no capítulo 2, dos versículos 15 ao 17, que é a parte, né, da tentação do homem, do ser humano, que é a concupiscência da carne, os maus desejos da carne, aquilo que é gerado dentro de mim. Isso aí pode ser, como você já citou, a parte dos desejos para se prostituir, né, desejos para ostentar, né, ambição, Vaidade exagerada. fama, né? vaidade, alimentar o ego, então tudo isso aí. E existem as tentações externas. Nós temos o exemplo de José, né, que ele foi tentado, não foi o diabo que veio manifestado em pessoa, assim, diabólica em si, foi naturalmente uma mulher, a mulher de Potifar, chegou, seduziu, e provocou que, na realidade, a tentação ela pode ser interna e pode ser externa, né? E dificilmente as pessoas terão aquela... o inimigo fez uma mágica, o Tem inimigo... que ter discernimento para entender. Exatamente. Porque às vezes é um teatro, né? Mas trazendo aí uma ilusão visível, né? é por isso que nós precisamos estar firmados na palavra, porque aquilo que não condiz com a realidade bíblica, com os valores e princípios bíblicos, já precisa ser rejeitado automaticamente. Que proposta ela trouxe? A mulher de Potifar para José. Ele se recusou na hora, porque ele sabia que aquilo ali era um ato de... Era uma armação, era um ato que ia contaminar e ia comprometer a integridade espiritual dele. Então, ele simplesmente fugiu. Já não aconteceu da mesma forma com Sansão. Então, nós vemos que os resultados das tentações foram idênticas, as propostas foram idênticas, porém, aquele que aceitou que foi Sansão teve um resultado trágico. E José, apesar de todas as suas dificuldades ali no momento, ele teve uma superação, né? E deixou um legado de fidelidade. Então, a questão de nós cedermos, de nós vencermos essa tentação, ela traz a dignidade, ela traz um legado de honra, né? A história de José, até hoje, é uma história para ser imitada, principalmente os jovens, né, que são tentados demais, e hoje está uma coisa muito livre, essa questão de principalmente prostituição. E José nos traz um exemplo de honrar a Deus irrestritamente. Então, primeiro nós precisamos ter o temor de Deus. Primeiro, temos que conhecer a palavra para saber aquilo que está fora dela, rejeite. Pois essa palavra vigiai, como Jesus disse, e orai significa quase a mesma coisa de meditar na palavra. Porque para mim vigiar uma coisa, eu tenho que conhecer a coisa, né? Vamos dizer, eu estou vigiando aqui para os animais não entrar e comer tal objeto. Eu tenho que conhecer esses animais, saber de que eu estou tratando. Essa vigilância para mim vigiar o quê? Né? Para mim não permitir aquela situação acontecer. Quer dizer, mas se eu não tenho conhecimento da palavra e eu não me ligo na palavra, eu me esqueço disso, eu não faço meditação dela em todas as situações que eu vou agir, então não existe vigilância.
Não tem como eu vigiar naquilo que eu não sei, que eu não conheço. Eu posso passar a mão na onça, querer pegar nela, porque eu não conheço ela. Eu penso que é um gatinho bonzinho. Quer dizer, é isso que eu quero dizer. Você pode fazer negócio com o diabo, sem, porque não conhece. Aí entra aí a inocência, mas existe, nesse caso nosso, que a gente hoje, principalmente nos dias de hoje e no meio dos crentes, vamos falar para crente aqui que conhece, existe a omissão. Eu não conheço, eu não sabia, mas podia saber. Quer dizer, eu não me interesso em saber quem é a onça, como é que é lá a onça. Eu não me interesso, eu não quero saber, mas eu me encontro com a onça me morde todinho, porque eu não sei quem é ela, porque eu não me interessei em conhecer, tá entendendo? Então eu vou ceder as coisas do diabo, fazer o que ele quer sem conhecimento, porque eu me neguei a conhecer. Porque do jeito que nós falamos que precisamos conhecer o Senhor, nós precisamos conhecer o diabo. É por isso o inferno, essas coisas todas. Por isso Jesus falou mais do inferno do que do céu. Porque se eu me livrar do inferno, do diabo, tá tudo certo, não tem nada errado mais. Quer dizer, né? Então se eu estou vigiando para a onça não comer um bicho lá, pegar um bicho qualquer, eu estou ligado, eu tenho que estudar sobre essa onça, como é que é ela. Quando eu ver ela, eu já vou espantando logo, já vou. Então assim é essa vigilância aqui que Jesus falou, é exatamente meditar também na palavra de Deus. Você vai usar essas armas contra exatamente essas astutas ciladas, contra essas arapucas que ele arma, que é essas tentação, né? Isso. Ele vem como anjo de luz, como diz o apóstolo Paulo. Ele se apresenta como anjo de luz para te ajudar na situação, que é o caso que ele se apresentou para Jesus para ajudar, não foi para matar, não. Quando a gente vê falar no diabo, assim, aí aparece negócio de chifre todo feio, que se fosse assim, todo mundo corria dele. Não, ele vem se apresentando como um príncipe, eu vim te ajudar, o que você está precisando? Aí você vai entender, afasta-te de mim, Satanás. É isso aí. Então tem que estar ligado essa vigilância, é exatamente isso, né? De você conhecer, saber, ter discernimento, meditação na palavra, para você saber quando a palavra é de Deus e quando não é. Porque todos nós temos promessa. E o inimigo antecipa a promessa. É o caso que vai falar de Jesus. Ele tinha um propósito de Deus na vida dele, veio para salvar nós, né? Passar por tudo aquilo que ele passou. Aí tudo que o inimigo queria é que ele não morresse na cruz. Porque assim ele não salvava ninguém. Aí no último momento ele ainda investiu ali com aquele ladrão dizendo para ele descer da cruz. Se ele desse, nós estávamos... Quem ia perder era nós. Viu? E para nós seres humanos, tudo que o inimigo quer é nos tirar do céu. Exatamente. Tudo que ele quer é anular a cruz do nosso coração. É por isso que o salmista se protege no Salmo 119, versículo 11, ele diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, porque é o pecado que nos separa de Deus. Então o inimigo, ele lança a proposta: se eu aceito, eu já estou afastada do propósito de Deus. Então ele quer, no final das contas, tirar minha alma do céu. Exatamente. Tirar a salvação, porque não existe nada Essa mais aí precioso. É a riqueza. É nada mais precioso do que você ter essa garantia, porque dependeu de alguém entregar a sua vida e morrer por nós. A cruz, a mensagem da cruz é a mensagem mais poderosa que o ser humano pode ouvir. Hoje eu vi um homem dando uma entrevista aí nas redes sociais, um negócio de 30 segundos, que cortaram ali. Aí ele dizendo que é riquíssimo, ele. E é formado, o cara quase não para de dizer a formatura dele, mas ele disse: não existe nada pior para um homem, nada. Não existe de que perder a salvação, não conhecer a Cristo. Exatamente. Mas também não existe riqueza maior de que a pessoa que conhece a Cristo. Não existe. Aí o próprio Jesus disse isso, né? O menor no reino do céu é maior do que o maior daqui.
da terra. Ele disse isso com João Batista, que era o maior de todos os profetas. Então, assim, você falou aí no Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer dizer, eu posso trilhar esse caminho, que está falando aqui de caminho mesmo, trilhar com a palavra de Deus. Ela vai iluminando meu pé e para onde eu estou indo. Eu tenho a certeza do que o caminho está certo. Aonde eu estou pisando está limpo, não vai ter aquelas, não é aquelas ogivas, aquelas mina que explode, né? Que o pessoal colocava nas guerras aí, minava o campo, né? Não vai ter perigo aonde eu vou pisar. E eu estou indo, a direção está certa. Então a palavra é luz, é lâmpada e é luz. Me mostra hoje e me mostra amanhã. Me garante a minha vida hoje e me garante a vida amanhã. É isso aí. Então a gente tem que... É a palavra que tem que nos orienta no caminho certo, né? Então vamos aí... Leitura bíblica em classe. Está em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, que vai falar sobre a tentação de Jesus. As tentações, né? A tentação em 3 etapas da sua vida. Sim. Primeiro versículo, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Pois é, aí tem no outro evangelho aí, fala que ele se afastou por algum tempo. Ou seja, ele continuou tentando, até na hora da morte ali, eu acabei de falar agora há pouco. Então, veja aqui que Satanás, quando Jesus usou a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, aí ele já usou a palavra de Deus para Jesus, mas de forma errada. Né? Ali para ele tentar, que é exatamente o que eu falei, a gente conhece a palavra de Deus, você não vai tentar Deus, mas se você não tem conhecimento de como é Deus, por isso você tem que buscar essa meditação, você tem que orar para ter visão. A oração é como que seja um alimento para você ficar vivo, você funcionar, porque senão você é uma máquina que não tem combustível, é meio que assim. Tá lá os aparelhos, tem lá os painéis, tudo, mas não funciona, porque não tem energia, né? Então, é meio que seja assim, o alimento, é a oração ali, né? Então, para você, numa hora dessa, se defender, né? Ver que ele aplicou aqui o Salmo 91, que é um salmo até que as pessoas confiam neles sem fazer nada, né? Igual tá a Bíblia aberta. Aí o Salmo 91, onde acamparei os anjos ao teu redor, né? Não tropeçar o teu pé em pedra, mas isso se você for vigiando, né? Agora, se tu mete o pé na pedra, tu anda chutando pedra, o problema é teu, deixa quebrar teus dedos tudinho, tu é maluco? Eu não estou mandando tu chutar a pedra, eu estou dizendo se tu tropeçar, não é mandar chutar a pedra, né? Não tem necessidade de andar chutando pedra, tá entendendo? Então é assim que as coisas... o inimigo, ele usou a palavra já para pegar Jesus. Não, está escrito. Mas também está escrito, não é para me chutar pedra não, rapaz.
Não, onde é que está dizendo para me chutar a pedra? É para me lembrar da pedra, né? Então, vamos lá. Os objetivos da né? lição são 3, cada um relacionado a um tópico da lição. O primeiro objetivo, conceituar biblicamente o que é tentação e os seus aspectos na esfera humana. Segundo objetivo, mostrar como nosso Senhor Jesus lidou com a tentação. Terceiro objetivo, apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Exatamente. Então vamos aí a introdução. Né? A introdução. A tentação é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Não por acaso o Senhor Jesus nos ensinou a orar, de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Mateus capítulo 6, versículo 13. Por isso, nesta lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. Mateus capítulo 26 e versículo 41. Palavra-chave, tentação, né? Então, essa é o âmago da lição, é exatamente o proposta, principal. Né? Pode a gente considerar como sugestão, né? Pode vir tão sutil, mas talvez muito perigoso. Tem pessoas que não conseguem reverter, a mesma questão de um vício. Às vezes é uma proposta, uma sugestão que aparentemente sem mal algum. E as pessoas às vezes vão entrando por aquele caminho e não conseguem reverter. Né? Então, na vida espiritual, não podemos brincar com o pecado. Já estamos alertados desde o início que isso é perigoso. O melhor que fazemos é fugir, pois o pecado é forte, já derrubou a tantos na história. Durante toda a história bíblica nós vamos ver pessoas que resistiram e outras que cederam à tentação. Então, o melhor que nós fazemos é fugir disso. O perigo, Paulo diz para a gente se abster da aparência do mal. Se cismar que é mal, sai fora. Mesmo que não seja, mas pareceu. Por que isso? Porque pode ser tão sutil a coisa, pode ser tão, de alguma forma, tão astuta, que pode enganar a gente. Então, você cismou que é. Então, no sentido aí, aí cai essa vigilância de você estar lúcido, você não tá sóbrio, não se embriagar com as coisas, né? Não deixar. Então, assim, porque nessa hora você perceber, se você cismar, aí você vai orar primeiro. É o caso, vamos falar um caso aqui de um homem de Deus, Josué, que ele caiu naquela cilada lá daqueles homens lá com o pão borolento, velho, o jumento magro. Caiu na conversa porque ele não vigiou nesse sentido. Era para ele dizer, não, vocês ficam aqui essa noite aqui conosco, eu vou orar a Deus para ver. Aí Deus ia dizer para ele, não fica, isso aí são inimigos, rapaz. Mas não, ele fez logo um pacto com os homens. Quer dizer, isso aí que é a vigilância, você não pode responder imediato às coisas, você tem que ver, né, se é de Deus ou não é, se Deus está querendo ou não. Nem tudo que nós vemos com aparência boa, nem tudo que nós ouvimos que é agradável, nem tudo que nós sentimos que também parece ser agradável, nem tudo deve ser levado em conta como bênção. Pode ser um grande laço. Né? Principalmente espiritual, porque aí vai ser falado aqui, é um versículo que eu falo sempre, meu Deus, que é Tiago, capítulo 1, a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14, né? Sim. Aí que nós somos tentados quando atraídos, ou seja, nós mesmos nos iludimos. Quando você se esperta para uma coisa, deseja aquilo, se interessa, tem um interesse, aí o inimigo, agora é a hora de eu apresentar para ele até. Ou seja, eu tenho vontade, mas nem vi ainda.
o objeto, vamos dizer assim. Aí ele diz, não, agora é a hora de eu abrir o catálogo, explicar direitinho as vantagens que tem, né? Aí, quer dizer, ele vem trazer, aí você vai ter o engodo, que é exatamente você se interessar cada vez mais por aquilo lá. Aí dá à luz o pecado. A minha concupiscência, que é o desejo que eu não tenho freio. Quer dizer, aí aquilo ali vai gerar, dá à luz o pecado, quando ela é consumado, esse desejo meu. Ou seja, eu decidi, vou decidir fazer isso. Eu vou fazer, Deus é bom, a pior coisa para o crente, para qualquer ser humano, é você achar que Deus, ele é tão amoroso, tão bondoso, tão misericordioso que aceita o pecado. Não existe como, não aceita. Então ele é justo, ele é a justiça, ele é equidade. Equidade. Sabe o que é o contrário de iniquidade? Tudo dele é certo, é correto, por isso ele não pode ceder. Aí o ser humano, ele entra muito por esse lado dele, achar que Deus é misericordioso. Não, posso pecar um pouquinho. Até acredito assim que o inimigo colocou no coração de Davi ali, um Betseba. Rapaz, Deus já te trouxe até aqui, rapaz. Tu tem crédito demais, dá de fazer alguma coisinha aí. O que é que tem esse negócio aí? Aí foi onde ele entrou. E não existe, pode ser, não tem engraçadinho não. Não, para Deus aceitar pecado. Não tem como. E aí, principalmente quando você já sabe, né? Gálatas 5 e versículo 16 diz, não, andai no Espírito, né? É o estilo de vida seu, ou seja, sempre andar no Espírito. Aí sim a gente não vai cumprir as concupiscências, os desejos desordenados da carne. Agora, se a minha preferência maior for andar na carne no eu, na minha natureza pecaminosa, automaticamente eu vou viver em maior risco, né? Porque a vida no Espírito, ela vai sempre nos levando a níveis maiores, a desejos e anseios superiores a esses que estão aqui na nossa vista. Então, quanto mais nós buscamos em Deus, nós nos protegemos meditando na palavra, lendo a palavra, orando, jejuando, praticando as disciplinas bíblicas, automaticamente nós vamos sendo elevados nesse nível de vida com Deus e esses desejos vão diminuindo. Quando nós temos os desejos muito aflorados, é porque estamos precisando mortificar esse pecado que está tão vivo dentro de nós. Exatamente. O Espírito, ele te convence. Você vai ter o desejo, mas ele vai te convencer que está errado. E assim, você, como eu já falei no início aí, Deus vai substituindo isso. Que você vai, cada dia você se interessa menos pelo erro, pelas coisas erradas. Porque você santificou a carne. Ou seja, foi convencida, foi substituído pelas coisas do céu, do reino de Deus, né? Que traz uma alegria muito melhor. Até esse homem que eu falei agora há pouco, que ele disse que a pior coisa que existe no mundo é o homem sem Deus, né? Então ele estava dizendo dessa alegria que não tem como. O vazio de um ser humano é tão grande que só preenche o Deus que é maior. Então é verdade, para preencher só Jesus que é grande. Porque não vai preencher com prostituição, com nada, com pecado, não preenche, mas com Deus preenche, né? Então vamos aí no primeiro tópico, a tentação e sua esfera humana. Primeiro subtópico, conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar a tentação. A primeira é a palavra hebraica, massá, que significa teste, provação. Deuteronômio capítulo 4, versículo 34, capítulo 9, versículo 22 e Salmos 95, versículo 8. A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente, que significa teste, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento. Atos capítulo 20, versículo 19, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Tiago capítulo 1, versículo 2 e versículo 12.
E o verbo testar, submeter à prova, que está em João, capítulo 6, versículo 6, Gálatas, capítulo 6, versículo 1, Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 e versículo 10, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim, podemos dizer que tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal, a fim de obter prazer ou lucro. Exatamente. Então, a Bíblia é cheia. Você resiste e vence. É melhor, o resultado sai melhor do que se ceder à tentação. Porque a tentação vai te trazer morte, prejuízo, vergonha. E já a resistência em Deus, né? Claro. Não a resistência humana. Até a humana ainda traz resultado bom, né? E a culpa, né? Você tem que lidar com a culpa quando você transgride a lei divina, porque ela está na sua consciência. Deus já imprimiu essa lei na nossa consciência, independente de você estar lendo ou não a Bíblia, mas muito mais nós cristãos que temos a palavra de Deus em nossas mãos, mas nós temos consciência daquilo que é certo e do que é errado. E quando nós transgredimos, a nossa consciência ela vai trazendo esse sentimento de culpa. Esse é o sinal de alerta que fica ligado para que a gente tenha a noção do perigo e possa desligar isso automaticamente, buscando refúgio no Senhor. É o que nós estudamos na lição passada. Confessar e abandonar a prática. Aí vem. Prática do pecado. E quando nós fazemos isso, aí nós lidamos com um sentimento de paz, alegria. Vem resultado, resultado interno. E isso é uma graça que Deus nos dá para nos proteger. Traz frutos, né? Não tem como, né? Não há arrependimento. Não tem como você servir a Deus e se arrepender de servir a Deus. Não existe. Você pode se envergonhar de Deus, você pode se desviar depois e ficar com vergonha de Deus. Agora, se arrepender, que é de dizer, poxa, deveria não ter servido a Deus, eu tive prejuízo. Não existe. Aí é o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, versículo 1. Já nenhuma condenação há, quer dizer que a minha consciência não me culpa e não me condena. Para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, segundo os seus próprios desejos, mas segundo o Espírito, segundo a palavra, segundo os princípios. Então, isso é vida. Fora da palavra é morte. E a gente vai sentindo quando a gente vai morrendo. Claro. O pecado vai trazendo essa denúncia de que nós não estamos bem, de que nós precisamos avançar. É a mesma coisa de uma doença no nosso corpo físico. Você sabe que não está bem, você procura o médico, então o pecado ele vai trazer na sua consciência essa denúncia de que você está mal e que você precisa se corrigir. E tem pessoas que prosseguem, vai mais longe de abismo a outro abismo. E aí chega um momento que você não consegue lidar mais com as consequências. Verdade. Vamos ao segundo subtópico. 2 vias da tentação. Não. Exatamente. 2 vias da tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, Gênesis capítulo 3, e também de dentro do ser humano, Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Ela tem origem no diabo quando seu objetivo, semelhante ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota de nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Já a que nasce de dentro do ser humano tem a ver com os vícios da alma, quando no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo e ao deleite da concupiscência da carne. Ambas as vias da tentação se processam na esfera humana. Exatamente. Se você não deseja nada ali, não provoca alguma coisa, ele cria alguma coisa, né? Mas a maioria vem do homem mesmo. Que é exatamente isso, de você é atraído por a coisa terrena. Seja fama, seja dinheiro, seja mulher, seja a ruindade mesmo, que tem a ira do homem, tem a maldade do coração, né? Tem
coração faccioso, aí isso aí aumenta. Ele induz a aumentar, vai lá, mata mesmo, rapaz. Mas o que tem? Matar, né? Então, essa coisa aí. A maioria vem da parte do homem. Mas também, porque na verdade nós já nascemos já servo dele, né? Já com esse plantado em nós já o pecado. Aí só é germinar ali, só é um incentivozinho, uma aguinha ali, uma regradazinha, já flui a coisa. Tá bem mais fácil. Já Deus, ele tá também em nós, que tem o Espírito, o Espírito que ele nos deu, né? Tá em nós. Mas já é mais invisível, mais difícil de você acreditar nisso aí. Aí o Espírito tá pronto lá para receber, é tipo uma carga de bateria, tá aqui descarregado e precisa ligar na tomada, mas como é que vai ligar? Aí o cara não acredita que isso vai funcionar. É isso aí, né? Então vamos aí o terceiro. Terceiro subtópico, tentação, um fenômeno humano. Na Epístola de Tiago está escrito, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago capítulo 1, versículo 13. É verdade que há a provação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Tiago capítulo 1, versículo 2 e versículo 4, Mateus capítulo 5, versículo 48 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus, ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Mateus capítulo 5, versículo 28, Romanos capítulo 8, versículo 6. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Exatamente. Aí Deus, ninguém obriga ele a fazer nada, ou seja, ele não pode ser tentado por alguém. E aí ninguém tenta, isso aí é realidade. Aí, muitas vezes, ele usa o mal para te ajudar, para açoitar você, que é o caso até do apóstolo Paulo mesmo, que ele diz, né? Que era um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele. Para quê? Para ele ficar na graça. Porque quando ele queria se exaltar pelas excelências das revelações, ou seja, ele podia cair no laço do inimigo ali. Aí Deus dava umas pancadas nele. Agora ninguém sabe como, né? Mas ele disse que era um mensageiro de Satanás. Então Deus usa o mal, às vezes, exatamente isso. Para cuidar de você, por causa do ciúme que ele tem, o cuidado, mas não para fazer você cair, você errar. É isso que ele está dizendo aqui. No caso de Jó, né? Ele foi tentado, né? Ele foi testado e ele tinha a convicção, e ele tinha a convicção que aquela prova, no final, Deus estaria no comando de tudo. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim Deus deu... se levantará. Deus deu a vitória pelo coração dele. Alguém julgou, mas ele investigou o coração dele e viu que não havia infidelidade. Então, as nossas provas, na realidade, elas vão determinar quem somos, a prova da nossa fé, nesse caso aqui, né? Nesse caso, Deus usou Jó para nos ensinar. Também. Exatamente, para poder mostrar isso aí que tem. E até um exemplo, nesse caso, ele até disse para o próprio diabo, né? É como que ele dissesse assim, Jó nunca me viu, tu vivia comigo e me traiu. E Jó nunca me viu e não me trai. Eu vou te mostrar isso aí. É como que ele dissesse dessa forma aqui. Então veja aí, para todos nós, um exemplo. Não, Jó suportou, por que eu não suporto? Então é isso aí. Então eu vou parar aqui, nós vamos aqui para o nosso intervalo, que tem pouco tempo já, né? Mas é isso aí, daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo tópico da lição. Nossa salvação.
aliança restaurada, pois o jugo se quebrou. O Espírito enviado e a graça transbordou. Nossas vidas restauradas, assim Deus nos libertou. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, que nos é dada por nosso Deus, quão grande é nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, que nos é dada por nosso Deus, quão grande é nossa salvação. A condenação foi rasgada e a dívida terminou. A herança restaurada, pois o jugo se quebrou. O Espírito enviado e a graça transbordou. Nossas vidas restauradas, assim Deus nos libertou. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, que nos é dada por nosso Deus, quão grande a nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, que nos é dada por nosso Deus, quão grande a nossa salvação, quão grande a nossa salvação, quão grande a nossa salvação. Graças a Deus já estamos aí de volta, nós vamos para o segundo tópico. Segundo tópico, o Senhor Jesus e a tentação. Primeiro subtópico, a provação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13, Lucas, capítulo 4, versículo 1 e 2. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. João, capítulo 16, versículo 11, Efésios, capítulo 2, versículo 2. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse de seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. João, capítulo 4, versículo 34. Por isso houve um ataque intenso do maligno contra o Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Exatamente. 3 armas poderosas e não será diferente conosco. Usar e abusar dessas estratégias divinas para a nossa vitória também. É porque quando você resiste, coisas melhores vêm, né? Deus, ele te dá o que é bom, o que não faz mal. E o inimigo, ele sempre traz uma solução, mas que depois, já foi até falado, né? Depois te traz um prejuízo, né? Porque é só momentâneo, é uma coisa natural. E o que é espiritual sempre é prolongado, é eterno. Tem a aprovação de Deus, traz paz, traz refrigério na alma, tudo, né? E já o inimigo não, quem comete pecado é servo do pecado. Ainda que seja uma coisa aparentemente boa, mas foi uma obediência ao inimigo, né? No caso de Jesus, se ele transforma as pedras em pão, ele tinha obedecido o inimigo. Então ele tinha perdido o foco de dar um exemplo para todos nós e até para o próprio Satanás,
que ele estava focado no bem-estar dele físico e não na obediência ao Pai. Exatamente. Então, o foco dele não era isso, o foco é o espírito, é a alma. Então, o crente ele tem que estar focado nisso, que aí vem essa aprovação de Deus, como diz em Tiago lá, né? Que depois de resistir à tentação, aí vem a aprovação, você é coroado, é exatamente aprovado por Deus. Então isso precisa que a gente, por a fé, pela confiança no Senhor, você resistir. Né? Ainda que seja um presente, uma coisa que você deseje e até necessite mesmo, mas deixa Deus dar. A dependência de Espera, Deus, né? se humilha debaixo da potente mão de Deus para que seu tempo ele te exalte, né? Que diz, né? Segundo subtópico, as áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas: a área física, a natureza divina e a área espiritual. Na área física, o diabo o tentou pedindo que transformasse pedra em pães, após sentir fome devido ao processo de jejum, pois isso revelaria que ele era o Filho de Deus, Mateus capítulo 4, versículo 3. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam, Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6. Na área espiritual, o diabo tenta Nosso Senhor, desafiando-o a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus, mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo, Mateus capítulo 4, versículo 9. Assim podemos dizer que o Nosso Senhor foi tentado na área física com as necessidades humanas, em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos ao público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Pois é, ele como, se ele aceita ali o reino estabelecido na terra, né? Depois é claro que não ia, que ele é mentiroso, pai da mentira, não ia ter nada, mas assim seria aceitado pelo judeu mesmo, porque o judeu queria era um reino assim, um rei que viesse, né, para dar liberdade a eles ali que estavam debaixo de um jugo, né, dos romanos. Então sempre eles pensaram num rei que desse o livramento deles para eles ali na terra, né. Jesus veio espiritualmente, então se sujeitando ali a Deus, de maneira que não deu muito ênfase na parte carnal, nessa parte física, nessa parte de reino terreno. Ele não deu muito crédito para isso não, né? Não deu foi nenhum crédito, né? Porque na verdade é momentâneo, né? E aí foi decepção para o judeu, de maneira que não acreditaram que ele era o Messias, né? Porque Deus, na verdade, ele não anda se expondo no sentido de provar, que é o que ele foi falado agora aí. Isso demonstrava, se ele faz, demonstrava que ele era filho de Deus. Mas Jesus não anda para ostentar, não era uma tentação para que ele ostentasse o poder divino. E ainda não era um momento. E Paulo, quando ele fala a carta aos Filipenses, capítulo 2 ali, versículo, parece que é o 6, 7 por ali, ele diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Na forma de Deus não teve por usurpação, ou seja, é no sentido de usar alguma coisa de Deus, um poder de Deus a favor próprio, carnalmente, para fisicamente se aproveitar disso, desse poder de Deus, para fisicamente se dar bem. É isso aí, que tem muita gente que quer fazer isso aí. Pega as coisas de Deus e vende as coisas de Deus no sentido de se dar bem, ó. Seja fama, seja... levar vantagem pessoal. Isso, e o exemplo de Jesus é que a glória seja sempre dada ao Senhor, Deus. Exatamente. Ao Deus dos céus. E é isso que nós precisamos nos esforçar nesse tipo de... Se Jesus atribuiu toda a glória ao Pai, e nós
muito mais devemos ter esse foco, né? De adorar somente a Deus. Vontade, mas a vontade do Pai. Ele disse isso várias vezes, né? Aí assim, o Espírito de Deus é sobre mim, pois me ungiu e tal. Então, assim... E quando Jesus rejeita essas propostas do inimigo, porque ele sabia que a vida dele aqui era temporária. Da mesma forma, nós estamos aqui por um curto tempo e não somos daqui. A nossa pátria é o céu, nós somos peregrinos e forasteiros, por isso que nós não devemos dar atenção a essas seduções do príncipe deste mundo, que é o nosso inimigo. Nós temos que viver em obediência. Terceiro subtópico, como Jesus venceu a tentação? Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus em todas as áreas da tentação. Ele respondeu, está escrito. Na primeira tentação ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Na segunda tentação ele disse, está escrito. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4, versículo 7. Na terceira tentação ele disse, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus capítulo 4, versículo 10. Nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Isso significa que ele via a Escritura como autoridade suprema de fé e de prática. Assim, ao lado da oração e do jejum, conforme já estudamos, devemos vencer o inimigo e seus ardis, tentadores, com a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11 e versículo 17. Imitemos o nosso divino mestre. Exatamente. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, Jesus mesmo fala, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então, estamos munidos aqui, exatamente, né, do exemplo de Cristo. Aí só dá tempo de ler mesmo agora, né? 5, 6 minutinhos. Terceiro tópico, resistindo à tentação. Primeiro subtópico, todos somos tentados. Por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos de estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, intentam neutralizar, naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e a não nos conformar com este mundo. Romanos, capítulo 12 e versículo 2. Porque as coisas de Deus é de Deus, do mundo é do mundo. De homem é de homem, filho de homem é filho de homem, filho de Deus é filho de Deus. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Criatura de Deus somos todos. Agora, filho de Deus é quem quer ser filho. Sai de homem e se torna filho de Deus. Se sai dessa condição de filho de homem, se torna filho de Deus. Ou seja, tu, como filho de Deus, não tem pai não, nem mãe, nem irmão, nem ninguém não, né? É como Jesus disse, quem é minha mãe? Perguntou o homem. O homem disse, tua mãe está aí fora com teus irmãos, quer falar contigo. Ele disse, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Fez uma pergunta, o homem deve ter ficado louco, né? Ali, como pregador da palavra que ele estava pregando, estava como Deus. Ele disse, não tem mãe, não tem irmão. Né? Aí ele apontando assim para quem estava ouvindo ele, diz, eis aqui, meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. São todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então, quando nós passamos, como eu disse no início aí, quando eu viro a chave reversora para o lado espiritual meu, eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém. Eu tenho Deus, eu sou filho de Deus, sou guiado por Deus. Não posso fazer a minha vontade, eu posso fazer a vontade de alguém? Não, é isso aí. Isso. Segundo subtópico, rejeite a tentação. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero,
Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar, Gênesis capítulo 39, versículo 12. Na atitude de Jó em fugir do mal, Jó capítulo 1, versículo 1. Assim não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo podemos evitar que ela nos domine. Por isso precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Portanto, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. Exatamente. Tem que tomar, por exemplo, esses homens aí, né? E o próprio Jesus, né? Vamos prosseguir o... Terceiro subtópico, arrependa-se. No meio da nossa caminhada é possível que o crente ceda à tentação e por isso rompa a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. Há um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira. Provérbios capítulo 28 e versículo 13. Por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentemos nos justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino é o da confissão e arrependimento para desfrutar do perdão. Exatamente, é a confissão, exatamente, e reconhecimento do pecado, né? Do erro e da necessidade que tem. É isso aí. Aí se eu não necessito de quem me ajude, então não quero ajuda. Eu não reconheço que preciso dessa ajuda, então eu vou ter ajuda? Como? Eu que estou necessitado não quero, imagina quem vai querer me ajudar. Assim. Porque Jesus, ele dá o livre-arbítrio para você querer ou não. Quer ajuda? Eu estou aqui. Não, eu quero viver assim. Então, é isso aí. Então, arrependimento, confissão de pecado, é exatamente isso. Eu preciso de ajuda, eu não quero viver mais assim. Aí Jesus diz, pois eu vou te ajudar. É isso aí. Né? Então vamos... A conclusão. Semelhantemente ao Senhor que foi tentado em tudo, mas não pecou. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Capítulo 4, versículo 15. Podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação, ao longo da jornada lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Tiago, capítulo 1, versículo 12. É exatamente isso. Né? É isso aí. Nós estamos aí finalizando o nosso programa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que eu espero que você tenha aprendido, tenha lhe ajudado de alguma forma, né? Os comentários nossos e da revista também, os comentaristas, né? Que Deus venha abrir sua mente e dar essa humildade, essa simplicidade, de maneira que você venha absorver isso aí, esse arrependimento. Isso aqui a gente diz para crente e descrente, para todo mundo. Nós temos que ter uma vida de arrependimento todos os dias. Significa incapaz, necessitado, desprovido de poderes. Né? Nós não temos poder nenhum e nem sabemos coisa nenhuma, dependemos totalmente do Senhor Jesus. Então essa dependência, essa entrega, essa necessidade, essa pobreza espiritual que nós precisamos reconhecer e nos alimentar do Senhor, né? Então é isso aí, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida e até a próxima semana. Se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblia na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus e amém. Amém.